Porque quando vocês veem pela LGPD, cadê as atividades de tratamento de dados da TI? Não tem, não tem. Mas peraí, a TI trata dado pessoal de manhã, de tarde e de noite. Cadê as atividades dela? Se ela não se preocupou até o momento em fazer as atividades de LGPD, como que ela vai ajudar nessa gestão de BIA sozinha? Eu estou falando que para você consolidar um BIA tem que ser uma equipe multidisciplinar. Na minha visão, tem que ser direcionado por uma área de gestão de riscos, o GRC, que tem um skill maior para isso, ou até mesmo uma área de processos. Entendeu? Uma área de processos. Aí sim. Então sempre você terá no BIA, tá? Uma área de risco junto, pessoal de TI junto, segurança da informação junto para validar, né, aquele entendimento, e pessoal de processos de processos corporativos, se tiver. Tá legal? Agora, colocar esse cenário de desenvolver o BIA na mão de uma equipe de tecnologia sem nenhum demérito, pessoal. Estou falando isso porque eu sou da área e eu sei a dificuldade que a área tem. Quantos processos e procedimentos estão documentados na TI? Muito pouco, muito pouco. Gestão de mudança, gestão de incidente, gestão de ativos. É uma dificuldade natural. Então, a gente precisa dizer que para consolidar o BIA, precisa ter alguém liderando, mas várias áreas ajudando na consolidação. Vamos para o café, pessoal? 10h40, 10h50 a gente volta, pode ser? Vamos lá? Então vamos lá, bora. Vamos fazer a pausa aí para hidratação. Até mais. 10h50, hein? Opa, voltei aqui. O que estão falando aí, Floriano, sobre o material aí? Cheguei agora. Tomar um Não, eu café. tava explicando que depois depois da aula você libera pelo LinkedIn e tal, como sempre faz, né? Não, mas esse material, se você quiser, você quer pegar ele aqui já, eu já te passo e você passa aqui no grupo, pode ser? Você pode passar pro Flávio, que depois ele libera junto com a Ah, gravação. tá legal. Fechado, então. É o que sempre foi feito, né? Vamos continuar, então. Pessoal, vamos dar continuidade aqui? Então, vamos lá. Então, olha, agora nós vamos entrar numa parte aqui e talvez, né, quem ainda não teve aula aqui de continuidade de negócio, pode gerar um certo, né, frisson aqui por esse direcionamento que está sendo apresentado, que o plano de continuidade pode, e geralmente integrado com planos auxiliares, né? Aí vocês vão falar assim, mas que disso, né, Mônaco? Para quê? Pensem comigo, olha só. Se nós não separarmos o foco dentro da gestão de crise, foco é as peças e deixar tudo num, num lugar só, que é o plano de continuidade de negócio, nós teremos dificuldade de manutenção frente às mudanças da empresa, um documento que teria 800 páginas e vai ser difícil manipular, entender e usá-lo durante uma situação de crise, né? Então, dessa visão que tem uma boa prática de mercado, onde geralmente se utiliza aqui, ó, 6 planos auxiliares. Tem o plano de resposta a incidente, de segurança da informação, plano de resposta a incidente de infraestrutura de TI, tá aqui. Um plano de gerenciamento de crise e comunicação da crise, tá aqui. Plano de recuperação de desastre de toda a infraestrutura de tecnologia,
um plano de recuperação de recuperação de desastre de outros recursos que não são TI. Então, você tem um plano de recuperação de TI e recuperação não TI, tá? Plano de continuidade operacional para manter a operacionalidade durante a situação de crise e, claro, um plano de restaurar a situação normal, tá legal? Então você tem esses planos aqui. Agora, a arquitetura que você vai montar para para esse status ou essa situação de crise, né? Ela pode e deve ser encarada como um processo corporativo, pessoal. A melhor forma é essa, tá? De você consolidar um processo corporativo chamado de gerenciamento da crise. Por quê? Porque ele envolve vários componentes, vários artefatos, né? Ele envolve, né, o plano de resposta a incidente, está integrado, como a gente já disse, né? Ele está em paralelo, você tem a recuperação de TI, recuperação da não TI, plano de continuidade operacional durante a crise, e aí você tem a restauração da situação normal. Então, ó, você precisa tratar essa situação. Então, você precisa considerar como isso sendo um status anormal do seu negócio, que é uma crise. Então você precisa pensar e não tem copy-paste, não tem template, isso aqui não tem. Você precisa entender como a tua empresa culturalmente eu vou voltar aqui, se posiciona nessa situação, tá legal? Você precisa identificar isso, tá? Então vamos lá. Vamos tratar esses componentes separadamente, tá? O que é plano de resposta a incidente? O objetivo é conter e resolver incidentes de segurança da informação ou incidentes aí de infraestrutura. Aqui uma coisa que a gente precisa quebrar um paradigma. Mas por que a gente só coloca aqui, ó, incidentes de segurança da informação? Por quê? Por que incidente de segurança da informação engloba tudo? Porque a gestão de segurança da informação, ele incorpora o CID, se lembram disso? O que é o CID? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Disponibilidade do quê? De todos os ativos. É isso. Entenderam? Por isso que geralmente se trata dessa forma. Quem é o responsável por isso é a equipe de resposta a incidente. Tem um dono, tá? Esse plano tem que ter um dono. Gatilho. São incidentes do sistema de segurança da informação que são identificados e você tem todo um cenário aqui, né, de registro e tudo mais, que você pode usar a ISO 2735 para te ajudar nesse cenário aqui, nesse contexto, opa, para você estruturar isso, tá? E aí você tem o plano de gerenciamento da crise, é coordenar toda a crise, incluindo todo o aspecto de comunicação. Geralmente se tem um comitê, né? Um comitê de crise aí, onde você junta as pessoas para dar esse direcionamento. Você tem que ter um gestor. Crise tem que ter um maestro só, hein, pessoal? Crise é um maestro só. Gestão de incidentes é um maestro só. Você sabe que cachorro de dois donos vai passar fome. Então não pode, precisa ter um dono só. E aí você tem aqui gatilho, evento que exige a decisão, e aí você precisa, né? Esse nível de decisão aqui, você tem uma ISO que trata disso, se vocês quiserem, é 22361, tá? Aí você tem aqui ó, o plano de recuperação de desastres, que é recuperar a infraestrutura da TI a partir das prioridades definidas no BIA.
Vou falar de novo. A recuperação de desastre não é somente pelos requisitos de TI, que existem, é claro. Eu não consigo voltar ao sistema A se eu não voltar ao servidor, a máquina virtual A, não voltar às APIs, tem tudo isso. Mas, além disso, a priorização do que voltar primeiro, você vem do negócio, não tecnologia. A tecnologia dá suporte nessa priorização com toda a cadeia de dependências, é claro, né, pessoal? E aí você precisa manter produtos e serviços em meios alternativos, que é o plano de continuidade operacional, que geralmente são aquelas áreas de contingência que você definiu em algum lugar, entendeu? Esse é o plano de continuidade operacional. Você precisa ter isso escrito. Então, responsável, aí, tá vendo? Geralmente é a área de negócio, não é TI. Aí vocês vão falar assim, mas por quê? Porque para manter a operação não é e nunca foi só TI. Para manter uma operação de negócios, você tem toda uma cadeia de fornecedores envolvidas, que não é só TI, e nunca foi só TI. E você precisa ter isso numa operação mínima definida, né? E, de novo, por isso que eu disse que não tem template, cada empresa é uma empresa. E, claro, aí é só TI. Quando você trata a recuperação, é só TI. Agora, quando você trata a outra recuperação, não é TI, né? Você vai recuperar os facilities, a parte da fábrica, centro de distribuição, o contexto de recursos humanos. Você vai recuperar todos os outros ambientes, né? Salas de reunião, tudo esse cenário que você vai implementar aqui. E claro, você tem que ter um plano de restauração. É onde você vai identificar e verificar com as áreas, de novo, não só a TI, se as coisas estão realmente funcionando ou não, se eu posso considerar que a situação voltou à normalidade, né? Então, olha só, você pode tratar tudo isso que a gente falou aqui, ó, tudo isso que a gente falou, tá vendo? Tudo isso que a gente falou, dependendo do tamanho da empresa, você pode tratar num lugar só, que é no plano de continuidade de negócio. Agora, na grande maioria das empresas que são obrigadas a ter esse cenário face à regulamentação do mercado e tudo mais, são empresas de médio e grande porte. Isso aqui não, você não consegue manter num plano único, tá? Numa seção dentro do PCN de um documento só. Você precisa ter vários documentos para você manter, né? A integridade, para você manter tudo isso no contexto. Aí tem uma pergunta aqui do Fernando, né? Aqui no Brasil, gestores de pequenas e médias empresas, qual é a abordagem? Olha. O Fernando, ainda, né? Ainda, foi até boa a tua pergunta para aproveitar aqui esse contexto aqui, por isso que eu vou responder agora. As empresas de pequeno porte, elas ainda estão com dificuldade de entender esse contexto de segurança da informação. Agora, as médias empresas já não. Por que que eu estou te falando? Estou falando pela experiência que eu tenho, né? Média empresa, para mim, são empresas, precisamos definir isso. Média empresa é empresa que, na minha visão, tem mais que 100 funcionários. Isso, para mim, é média empresa, tá? Então, essas empresas hoje estão tratando de forma obrigatória segurança da informação e continuidade de negócio, porque elas estão recebendo questionários de due diligence. E vocês sabem que esses questionários de due diligence, até que enfim chegou o momento que não é só papelândia. Eu quero evidência. Falar que você tem uma política não quer dizer nada, porque a empresa está cheia de papelândia e não quer dizer nada.
Não quer dizer nada. Eu quero que você me mostre as tuas atividades diárias. Eu quero que você me mostre evidência de atividade semanal. Eu quero que você me mostre evidência de atividade mensal para você me mostrar essas evidências. Porque, caso assim não seja, é fabricar papel na auditoria. Por isso que a grande maioria das empresas, né, quando vem aquele negócio, ah, vamos ter auditoria semana que vem. Ah, é aquele desespero. Por que desespero? Porque precisa fabricar informação. Porque não tem um processo contínuo, não tem um sistema contínuo. Auditoria, pessoal, é apertar um botão e gerar relatório. Isso é auditoria. Se você tem que gerar coisas, fabricar, você tem problema. O teu sistema de gestão está quebrado. Não faz sentido isso. E também não faz sentido a auditoria te pedir coisas que não está estruturada. Esse é outro cenário. Quer briga nossa no mercado? Peraí. Ninguém pode te auditar coisas que não existem. Então, quando alguém bate na tua porta para fazer auditoria, tá aqui, ó. Esse é o meu plano de auditoria interna. Valida e siga ele. É claro que quando você vem como relatório que o Tiago está falando, o SOC 2 tipo 2, aí, Tiago, ainda bem que as empresas agora estão sendo cobradas pelo SOC 2 tipo 2, né? Eu e o professor Luiz, aqui da T-Exames, a gente tem feito vários projetos nesse sentido, a maturidade é maior, porque aí não tem como você, né, fazer como se fazem nas certificações hoje, né? Ah, não, vamos reduzir o escopo a um terço para a gente pegar o certificado rapidinho, quer dizer, não está preocupado em montar um sistema, está preocupado em pegar o certificado. E aí a gente tem esse cenário. Então, aqui, ó, anatomia de qualquer plano. Tem que ter uma abertura com o escopo do plano, né? Qual os aspectos de negócio que ele atende. O plano não precisa ser da empresa toda, isso tem que ficar claro. Quais são os gatilhos de ativação, papel e responsabilidade? Quais são os procedimentos, os processos, a recuperação, comunicação identificada e direcionada, né? E quais são os critérios de recuperação e de desativação que você vai tratar? E o apoio, né? Os contatos, as equipes, controles de versão, tudo isso tem que ter um plano. Tem que ter no plano esse cenário aqui, né? E quais são as três fases dentro de um plano? A gente já falou e vamos repetir, né? Você tem aqui, ó, as três fases macro, né? Você tem a identificação, a ativação e notificar que você está numa situação de crise. Aí você vai ativar e notificar. Aí você tem todo o envolvimento das equipes para começar a recuperar, né, o ambiente, né, de acordo com o plano definido. E você vai para reconstituir a situação normal. Essas são as fases de um plano de continuidade, bem genericamente falando, né? Agora, quais são os gatilhos para isso, né? Então, os gatilhos para isso, como nós já dissemos, você precisa identificar quais são as regras que você vai combinar: impacto, segurança, mídia, regulatório, contrato, né, que você vai deixar a cargo de incidentes e a partir de qual cenário, tempo é um deles que você identifica se sai de incidente e vem para a gestão de crise. E claro, né? Quando você, essa gestão de crise, vai chegar o momento que você tem que virar a chave, ó. Nós estamos agora desligando a situação de crise e nós estamos voltando à situação considerada como normal, porque você tem que encerrar o RTO, o MTPD, você tem que encerrar esses contextos para que você, pelo teu contrato, você sinalize que tudo voltou ao normal, tá? Agora, quando não ativar, você não pode misturar incidentes e eventos com crise. Não pode, não pode. Porque você vai gerar um descrédito para a tua empresa.
Você não pode gerenciar isso, você não pode fazer isso. E outra coisa que a gente vê no mercado, né? Que a gente até se deparou numa situação. Nós identificamos alguns cenários assim, ó. Eu tenho incidente, eu trato em, sei lá, 12 horas. Dá um exemplo aqui, pessoal. Aí eu tenho a recuperação minha, eu trato em mais 12 horas, mais 12 horas. Ah, se eu não conseguir recuperar nessas mais 12 horas, eu aumento 12 horas. Isso daí não existe. Isso daí não existe. Você não pode mexer em RTO, em tempo de recuperação do teu ambiente, você não pode mexer. Isso aí tem que estar em contrato. E tem empresa que faz isso como se fosse uma operação normal. Isso não existe. A hora que o teu cliente identificar isso, ele vai cancelar o contrato com você. Porque quer dizer então que você vai mexer no teu SLA? Ah, o meu incidente eu não resolvi em 4, 6, 12 horas. Tá bom. Aí eu vou recuperar. Minha crise, se em 12 horas eu não recuperar, agora eu vou pedir mais 12. Aí mais 12. Aí mais 12. Gente, não existe isso. E tem empresas que fazem isso. Quando o cliente identificar, ele cancela o contrato, porque não faz sentido. Ou você assume o compromisso ou não assume, meu caro. Eu não posso ficar com a minha operação parada